Boa tarde, está começando mais um Bessani Cash aqui, o maior podcast de empreendedorismo da cidade de Rio Claro. Eu tô com um pouco de eco aqui no retorno. Aí, perfeito. E estamos começando mais um episódio aqui, trazendo mais um convidado tão incrível quanto os outros que recebemos aqui, se não mais. Mas vamos lá, estamos aqui na Prodigimus, o melhor estúdio da cidade de Rio Claro. Que você precisar de som, vai querer gravar alguma coisa, vai querer gravar um podcast, é com os caras aqui. QR Code na tela, lê aí, conversa com o pessoal que vai ser super bem atendido, certo? E eu sou o Pedro Ramiro, trabalho na Bessani Soluções, uma software house aqui da cidade de Rio Claro, que trabalha com sistema de gestão. Somos especializados com material de construção, lojas de piso, tintas, acabamento, tudo que trabalha com essa parte é com a gente. Você tá com rombo no caixa aí, cara, não sabe o que tá acontecendo? Fala com a gente, vamos resolver isso daí do jeito mais fácil possível, na ponta do clique, certo? Aqui do meu lado, quem é ele? Roman Bessani, se apresente. É isso aí, eu vou propor até um desafio pro pessoal da edição, soltar um vídeo do nosso produto. Agora, nesse momento, ó. É isso aí, mas isso fica pro pessoal da edição. Meu nome é Roman Bessani, obrigado por você estar inscrito. Não se inscreveu? Então estou te agradecendo antes que você o faça. E aí, no voto de confiança que você vai fazer, se inscreva no canal, compartilha, porque o conteúdo vai ser top. Um convidado mais do que especial. E hoje a gente tem uns 4 pessoas nessa mesa. Quem são as pessoas que estão do outro lado, Pedrinho? Posso começar apresentando um, você apresenta outro? Pode começar. Eu apresento um primeiro, então. Então vai lá, Pedrinho. Estamos aqui com João Marcos Bessani, fundador da Bessani Soluções. Se apresente. Olá, eu sou o João Marcos Bessani, aí desde 1970, sei lá quando que eu comecei a empresa. Sei que Antes do celular. Na época não tinha nem celular. Não tinha nem carro, né? Mais de 30 anos aí. 92. Falando em 92, né? Falando em tecnologia. Bem no início mesmo, quando a coisa era bem restrita. Falando e se adaptando, né, com a tecnologia. Isso, exatamente. Então, Bessani Soluções há mais de 30 anos no mercado. E quem que é o grande convidado nosso desta tarde? Josué, muito obrigado por ter aceitado o convite. QRV aí? QRV. José, dá um salve pra galera aí, José de Oliveira, obrigado por ter aceitado o convite, está à disposição aí no QRV, né? É isso aí. Já aprendi isso, né? Vocês vão entender a piadinha, né? Dá um salve pra galera aí. Boa tarde, pessoal, sou o nutricionista Josué, tô no meu consultório ali em Piracicaba desde 2018, né? E estamos no online aí no Brasil e alguns pacientes também fora do Brasil, né? Caramba! Pô, legal. Que coisa boa. Vocês falando tecnologia, né? Então o online hoje, né? A pandemia aí, acho que dissipou isso aí, né? Aumentou bem essa abriu questão. A porta pro mundo, né, cara? Essa questão do online aí. E vai ter que explicar a piada do QRV agora. Né? Boa. É verdade. Fala por que eu falei QRV aí pra galera. Além do consultório, né? A nutrição, né? O consultório, na verdade, aí hoje que tá sendo o meu foco aí, mas é uma coisa que veio depois, né? Eu sou paranaense, né? Então eu vim pra Piracicaba, eu vim pro estado de São Paulo aí por causa da Polícia Militar, né? Então, além de ser nutricionista, ainda sou policial militar, né? Estamos lá há quase 15 anos aí, graças a Deus. É isso aí, meu amigo. Conta um pouco dessa história, então. Por que você entrou? Nós queremos saber, né? Porque você tem uma clínica hoje de nutrição. Você empreendeu, né? Sim. E é engraçado porque a gente que vive no empreendedorismo, a gente encontra muitas pessoas, né? Algumas pessoas na real, que são policiais e tem negócio. E até uma pessoa que conectou a gente foi que empreendeu, tem negócio de alguma maneira. Foi o Lucas que nos conectou, né? Que ele tem uma empresa de segurança. E eu queria saber como é que foi, primeiro, né? Vamos começar a sua história, a sua carreira, né?
como é que você entrou na polícia e por que que empreendeu. Se isso é estimulado lá, por que que tem alguns policiais com essa... Por que que eu falo isso? Porque eu não encontro, por exemplo, ninguém da prefeitura com essas características. Sabe? Não? E é um funcionarismo, querendo ou não, público, mas que não é incomum em alguém empreender, que é diferente de outras carreiras públicas que é mais difícil, né? Não sei se é uma observação, não é com base em dado nenhum, mas eu queria saber da onde veio isso em você. Então, como é que você começou? Por que que você, lá no Paraná, por que que resolveu ser policial? Se veio antes, por que que você entrou nessa carreira? Tem alguém da família? Como é que foi? Não, pior que não. Todo mundo geralmente pergunta isso, né? Pô, veio da família? Não tem ninguém. Só que assim, desde criança... desde o do polícia e ladrão, cara, eu já brigava, não, eu vou ser o polícia, não, você vai ser o ladrão. Só não, essa rodada de então ladrão. eu vou brincar, Uma brincadeira. Mas era meio que isso aí mesmo, então desde criança, não veio assim, não tem uma justificativa, mas eu tinha esse sonho e nunca pensei em vir pro estado de São Paulo, né? Porque a gente às vezes vai pela TV aí, né? Você assusta, né? Você fala, caramba... Nossa, ainda mais vir trabalhar de policial em São Paulo não é uma coisa que as pessoas devem sonhar, né? Aí a pessoa tá lá no interior do Paraná, uma cidadezinha chama Terra Rica. Fica lá no Pontal do Paranapanema, né? Divisa ali com Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo. E você tinha dinheiro mesmo? Dinheiro, tinha vontade de trabalhar, né? Que desde criança, cara, hoje em dia é até complicado, né? Mas eu comecei a trabalhar muito novo, né? E graças a Deus aí não deixei escola, nada, né? Então eu trabalhava, estudava e... Muito novo, que idade? Cara, vamos dizer assim, que eu vendia sorvete, sabe carrinho de sorvete interior, tem muitos aí, né? É verdade. Então de 8, 10 anos aí eu vendia sorvete na rua. E aí com 11 anos eu fiz o curso de computação. Tinha uma informática lá na minha cidade, eu fiz o curso de computação. E com 12 anos, o meu irmão tinha uma amizade com o dono da informática. E cara... Perdão da palavra, mas eu infernizei esse cara. Você precisa arrumar um emprego pra mim, eu quero trabalhar. Mas Josué, você não pode trabalhar, você tem 12 anos, tal. Que foi quando eu terminei o curso de computação, né? E aí, desde os 12 anos, eu trabalhei na parte administrativa, né? Então, eu já trabalhei em supermercado, trabalhei numa granja de ovos, né? E sempre na parte administrativa. Então, a questão de empreender, a questão administrativa, eu tenho um pouquinho daí, né? Só que tinha esse sonho da questão da polícia. E só que o Paraná, o concurso é mais demorado, né? Porque o estado é menor, então abre menos vagas, não tem a mesma frequência do estado de São Paulo. E aí apareceu o concurso que eu falei, vamos fazer, né? E, cara, graças a Deus, assim, deu tudo certo aí. Na primeira vez que eu fiz... Fui passando das fases e sabe quando você para assim, você fala, caramba, eu vou mesmo? Pô, tem isso que ir mesmo? embora. O pessoal falava pra mim, eu tava com 20 anos, 20 pra 21 aí. Aí o pessoal falava pra minha mãe, né? Nossa, mas e aí? Falar, é a vontade dele, né? Então, Deus sabe o que faz, né? E aí eu vim parar no estado de São Paulo. Meu pai, você sabe o que você fala assim, ele incentiva o trabalho, lógico, né? Não nas empresas. Não nas empresas, né? Não de tipo, a minha empresa vai contratar alguém infantil. Não é isso. Mas o pai incentivar a trabalhar, né? Né, Bessa? Na verdade, até perguntei por causa disso, né? Eu imaginei, ele começou a trabalhar cedo. E é comum, quem começa a trabalhar cedo, né? Então é mais fácil de empreender. Porque já começa a entender aquele sentido de ter o próprio sustento. Sim. Então é mais fácil. E eu acreditei na questão do valor também, né? Valores, de né? você saber também, falando em dinheiro, né? O quanto custa as coisas, né? Sim. Porque é fácil eu te dar um iPhone aqui, toma, obrigado, tá? Mas e aí? Agora, quando você tem que trabalhar e juntar esse dinheiro, e aí você olha, você fala, nossa, ainda falta 1.000, nossa, ainda falta 500. Então, você sabe o quanto você trabalhou, às vezes, só um exemplo, né? Mas para comprar aquele telefone, por exemplo. É verdade. Sim. Então, essa questão de valor, eu acho que... E o trabalho, isso é muito verdade, o trabalho molda o caráter.
Então ensina a criança a ter um caráter mesmo. Fala, não, eu preciso disso. Você começa a Sim. entender, né, que o dinheiro, ele não é só um valor ali, sabe? Mas você entende que ele é tempo. Que o dinheiro, ele é o tempo que você gasta e o esforço que você faz, né? Então, eu acredito que isso que molda o caráter é que você começa a ver o seu tempo de um jeito diferente. Você vai gastar seu tempo com coisa que não vai te render nada, sabe? E não falando em dinheiro, mas para a construção do seu caráter, da sua vida, para sua evolução própria, sabe? Então, o trabalho, para mim, realmente é o que molda o caráter da pessoa, porque você começa a ver a vida como um progresso, assim. Eu acho que é até polêmico, às vezes, né? Você fala de dinheiro, né? As pessoas... Sim. Pô, Todo mundo fecha o bico, né? Mas não é, cara. Se você vai ver na realidade, tudo que você precisa fazer, o dinheiro tá envolvido. Então, assim, já passou da hora, né? Eu acho de ter economia lá desde a pré-escola, já para ter alguma noção, né? Então, assim, essa questão que você falou da idade, né? É muito interessante isso aí, não incentivando, igual você também comentou, né, do trabalho infantil, não. Mas eu acredito que poderia mudar e ter regras, né? Ó, você vai ter que cumprir tantas horas escolares. E aí você pode ter, 4 horinhas por dia. Mas você acha que cresce com a responsabilidade Muito. já e entendendo essa questão aí de empreender, né? E para pensar o seguinte, né? Você começou, sei lá, você falou que trabalhou com 8 anos. Cara, com 18 você já tinha 10 anos de experiência. É surreal. Não é ou não? Tipo assim, você tá na frente da molecada aqui. Tem gente que tá pensando em faculdade para fazer 3 anos de faculdade para começar a trabalhar com 21, 22, 25. Nos 24. 24. 23, O primeiro emprego. E você já tá com 12 anos de experiência, cara. Então, assim, cara, tipo, é fácil? Não, não é fácil, né? Você manter uma rotina de trabalho e assim, eu sou de 89, né? Então, eu peguei vamos dizer, com um período aí um pouquinho diferente do atual agora, né? Mas essa questão aí não tinha muito uma programação, né? De horário e tal. Então, tinha minha carga normal de trabalho, tinha minha carga escolar e dava conta de tudo. E brincava, né? ainda, né? E brincava Não vai falar que ainda. perdeu a infância, que não era o caso, né? Eu acho que tá faltando bastante isso aí, com certeza. E aí? Aí você fez um curso, beleza. Agora tem que fazer o curso. Sim. Para depois começar efetivamente. Como é que foi essa jornada aí? Aí eu fiz o curso, eu consegui, de acordo com a nota, né? Abre algumas escolas. Então, o meu curso eu fiz em Junqueirópolis, região de Dracena ali. Tá. Então, por que eu fui pra lá? Porque na época era o local mais próximo da minha cidade do Paraná. Dentro do possível, ali do então, razoável. quando eu tinha uma folguinha ali e tal, eu deslocava daí pra casa pra ver a família. Então, Quanto que era essa folguinha? Quanto tempo? Era um mês, sei lá, 2 meses? Cara, depende. Às vezes, Semanal, final de semana tava liberado. Uhum. Só que às vezes, esse final de semana ninguém vai. Entendeu? Então tinha aí algumas coisas que até faz parte do psicológico, né? Porque no trabalho policial, cara, não tem muito isso, né? De data certa, né? Não, amanhã é sua folga. Depende, geralmente Se tudo der certo. Mas do nada o telefone pode tocar às vezes e falar, é pra todo mundo vir pro quartel. O pessoal fala. Então você tem que estar pronto pra isso. Ô Josué, em relação àquilo, a pergunta que o Roma fez, né? De por que o policial empreende, né? Bom, uma das coisas realmente é você começar a trabalhar cedo. Isso Mas isso é coisa dele, né? Vamos dizer. Isso é coisa sua. Agora, uma coisa talvez ligada à profissão, talvez você acabou de falar por causa dessa folga. O cara fala, o cara já tem aquela veia empreendedora, eu já trabalhei, tem aquela folguinha, não vou ficar parado, não sei se é isso. Cara, eu acho que tem a ver, sim, e outra coisa aí, eu acho que é a janela de oportunidades também, né, que querendo ou não, hoje eu tô num trabalho interno, né, mas eu comecei na rua, então você tem contato com muita gente, né, então eu sempre digo que a polícia abre portas, né. E aí você tem que saber aproveitar isso. Às vezes do pé, né? Com o pé ou com a mão? Então, veja bem, né? Mas assim, outra questão aí, eu acredito que é a questão de segurança mesmo, né? De renda.
Então, às vezes, o policial, você não pode, às vezes, morar num lugar aí com um custo mais baixo. Ah, Então, sim. você tem que, É às policial vezes, 24 horas, né? às vezes você tem que priorizar Tem a que sua tá pensando. segurança. Então, peraí, eu tenho que morar em tal lugar. Nossa, mas daí vai aumentar minha despesa. Entendeu? Ah, eu quero trocar de carro e eu tenho isso, tenho aquilo. Pô, não dá. E aí, essas portas, né, que vão se abrindo aí, você acaba buscando uma renda extra, né, para cumprir essas despesas aí, que hoje tá daquele jeito, né? Tá difícil. Mas tamo não lá. tem nada da corporação que ela incentive a mentalidade? Não sei. Não. Uma mentalidade não, mais de crescimento. Por que que eu falo isso? Porque o Lucas levantou uma bola, que é tentando ligar os pontos aqui, né? Sim, Que a corporação oferece diversos cursos. sim. Sei lá, não vou falar paraquedismo, mas não lembro se era isso. Sim. Mas Não, é tem vários, tem paraquedismo, muito choque, curso. Muito. atirador. Ele Tem falou muito. sobrevivente, falou um monte desse sentido. Querendo ou não, isso são coisas que você deixa uma mentalidade de crescimento, né? Sim. Com você se desenvolver. Sim. E aí você vai ligando, né? O empreendedor tem que ter essa característica. Primeiro, disciplina. Empreendedorismo sem disciplina, algum tipo de disciplina, né? Abrir todo dia a loja, pagar não sei quem, fornecedores diariamente, fazer venda diária. Então, são coisas rotineiras que precisa, o empreendedor precisa. E a polícia tem muita disciplina. E essa coisa de mentalidade de crescimento, né? Não que eles falem, vamos empreender, vocês precisam ter uma renda extra. Não é esse o caso. Mas eu vejo que tem algumas habilidades, várias habilidades angulares, né? Que são a base do empreendedorismo que lá usam também, né? Sim. Não, no interno aí, vamos dizer assim, cara, tem oportunidade, né? Isso aí a gente não pode reclamar, né? Então, assim, eu fiz um concurso para entrar, eu fiz outro concurso interno para graduação e tem vários concursos aí para você se tornar oficial da Polícia Militar, concurso para sargento, tem a questão dos cursos, né? Os cursos é mais capacitação. Essas capacitações, falando isso, envolve no salário ou não? Eu sei que oficial envolve, mas a capacitação não. A capacitação é conhecimento. É conhecimento, às vezes a área ali, né, que você tá, então é peculiar ali, então é necessário. Interessante, só que daí, questão salarial, daí é o concurso interno. É aquela escala oficial ali. Aí vamos dizer assim, você é sargento, e aí você faz um concurso para a Academia do Barro Branco lá, para você se tornar oficial da Polícia Militar. E aí você se formou tal, então sim, vai mudar sua graduação, posto, e vai mudar o seu salário. A escola de oficiais aí é outro jogo. É porque daí você mudou, vamos dizer assim, o secretário, o gerente, então é tipo isso, né? Como fosse os cargos ali. Vai escalando. Muda o salário. E no meu caso, eu peguei, voltando lá, né, que... Na história. Eu peguei e falei, bom, eu quero alguma coisa a mais, né? Eu quero alguma coisa além da polícia. Entendeu? Então a polícia é um sonho, sim, eu já tinha aquilo, mas eu falei, bom, peraí, e amanhã? Né? E o amanhã? Então, o que eu sou? Né? Então eu falei, não, eu quero buscar alguma coisa, e eu não tinha ainda um curso superior, né? Não que precise, né? Mas assim, é legal, eu acho que tudo é conhecimento, né? E aí eu já sempre fui ligado a essa questão de atividade física, de alimentação, e foi daí que nasceu a nutrição, né? Falei, não, eu quero fazer um curso superior, eu quero ter alguma coisa além da polícia. E essa parte da saúde, da academia e tal, ela veio com a polícia ou você já tinha essa cultura antes? Já tinha. Você falou que foi sempre, mas sempre quando? Porque quando o menino vendia sorvete, que não combina muito com... mas, cara, nossa. Mas, não, agora eu vou contra. Agora tem um rebate. Sabe por quê? Porque com o sorvete realmente não combina. Só que o vendedor, cara, ele anda pra caramba. Fazia atividade física, é verdade. Já queimava o sorvetinho. Você anda bastante, né? Mas assim, eu comecei a treinar musculação, a interessar, assim, por atividade física. Eu tinha uns 14 anos. Né? Então é coisa lá de trás. E assim, como eu vim de uma cidadezinha de interior e tal, então é muito sítio. Então minha mãe ia na casa de fulano, leva isso aqui, leva não sei o quê, leva uma abobrinha. Então eu sempre me alimentei bem aí já de criança. Tinha uma alimentação saudável. Já sempre, cara, fruta, legumes, essas coisas. Minha mãe sempre fez muita coisa. Que legal, legumes. Então a questão do paladar, né?
Então, desde criança aí, eu nunca tive problema. Eu sou aquele zoom, né? A pessoa brinca e fala, você aceita isso? Fala, cara... Tá pra nascer o que eu não Cara, aceito? pedra, Vindo né? da terra, sendo natural, né? Você cozinhou uma pedra ali, dá pra mastigar essa? Pô, vambora. Sendo natural, né? Vambora. É isso aí. Vendo, né? Ô, José, legal. E aí você, então, se envolveu nisso, aí você queria abrir um negócio, assim, uma renda extra e tal. Só que eu costumo falar que entre a situação da ideia e a execução, existe uma ponte que ela é difícil de atravessar, que é a tal da coragem. Sim. Porque assim, eu converso com as pessoas, você já deve ter escutado, pô, eu tive essa ideia do Facebook há 30 anos atrás. O cara, antes do Mark Zuckerberg nascer, tô sendo exagerado, mas você já deve ter escutado alguém que não tem negócio, não tem nada, mas ele já teve a ideia de um negócio que deu certo muito antes do cara que fez o negócio dar certo. Só que por que esse cara que teve a ideia não tem nada e o Mark Zuckerberg tem essa rede social que vale bilhões, trilhões? Cara, porque ele teve coragem. Beleza, você fez o curso. Eu tinha um outro emprego, uma outra fonte de renda que é a própria polícia. Mas mesmo você tendo a fonte de renda, mesmo estando efetivo na polícia, precisa passar por essa ponte. Sim. O que fez você atravessar ela, essa coragem? Fala pra mim, compartilha essa experiência, porque tem às vezes alguém, né, que com uma ideia no bolso, mas não tira ela. A questão que você falou, né, da coragem e assim, atitude, né, e ação. Eu sempre gosto de usar a palavra ação, né, a prática ali, você tem que fazer. Não adianta o pensamento, pô, legal. E é igual você falou, é triste isso, né? Porque a gente tem aí, às vezes, ótimas ideias, ótimos profissionais, que vamos dizer assim, que tá guardado lá no fundo do armário, né? Por causa disso, pela falta de atitude, por medo. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela tem o trabalho dela ali e ela tem uma ótima ideia, cara, mas, nossa, peraí. Mas isso aqui é seguro, né? E se não der certo? Tá, mas e se der certo? Tá. Então, assim, foi aí que veio a questão da nutrição, né, cara? Foi isso. Então, tipo assim, peraí, mas e se der certo? Pô, eu já tenho a polícia. Se der errado, beleza. Mas eu vou fazer. E outra, não é fazer por fazer pra ver se vai dar certo. É fazer. Né? É fazer dar certo. E eu tô aí completando aí 7 anos com consultório. Cara, Eu comecei em setembro de 2018. Então, assim, essa questão que você falou, né? Falar para as pessoas, cara, eu sempre fui muito assim. Vamos fazer? Vamos. Então, eu me formei em agosto e em setembro eu estava no consultório atendendo. você acha que a polícia te ajudou? A polícia, porque assim, uma das coisas, a gente usou a palavra de coragem e atitude, né? Sim. Tem que fazer, eu vou lá e faço. E a mentalidade é uma coisa que eu vejo que é um tijolo que você vai construir num muro, né? Vai construir uma mentalidade, um muro inabalável com base nas suas experiências. Sim. Talvez uma ocorrência no início já te deixava meio com o pé atrás, que hoje você já não fica pra te deixar com o pé atrás, tem que subir no Morro do Alemão, sei lá. Com certeza. Tem que ser uma ocorrência bem mais e isso vai fortalecendo a coragem e a confiança em você mesmo. Você acha que pode ser isso um pilar que a polícia ajuda as pessoas a ter negócio? Cara... Não diretamente. Um pilar aí, sim. Eu concordo, sim. Um pouco aí, eu acho que vem da questão de criação, né? Meus pais, assim, são pessoas simples... Mas, assim, minha mãe sempre trabalhou com questão de vendas também, né? Então, eu cresci, cara, com a minha mãe carregando sacola ali, né? Passando na casa do pessoal. E hoje em dia, cara, ela vende em casa, né? As pessoas procuram ela. Você tem umas revistinhas aí? Você tem não sei o quê? Fala, pô, caramba, né? Agora as pessoas vêm atrás, né? Que legal. Então, eu cresci com isso. Nesse meio, né? Mas, com certeza, a polícia, sim. Porque aí, pelo relacionamento, né? Com pessoas. Então, cara, você imagina assim, até a hora que eu cheguei, eu tinha comentado ali, você chega numa ocorrência lá de marido e mulher. Pô, você não conhece nenhum dos dois, você não foi convidado pro casamento, mas você tá ali.
Você tá ali para resolver um problema que, vamos dizer assim, que não é seu, né? Porque é uma questão conjugal, geralmente, né? Então, daí você tem que falar, opa, peraí. Né? Então, com certeza, esse lidar com pessoas, pô, no empreendedorismo, cara, é tudo, a base, né? É a base. Esses dias tive até uma frase que eu vi, tá? A questão de, você pode ser um ótimo profissional, né? Mas você pode ser o cara, pô, lá tá em primeiro lugar. Mas, assim, antes de tudo, né? Seja um bom ser humano. Então, acho que isso envolve, cara, em todas as áreas, essa questão de lidar com pessoas, né? Do relacionamento. Total. Ô José, isso é muito interessante. E como é que foi o início do seu negócio? Eu acho que o Bess tem alguma coisa para... Mas é linkado com essa pergunta que você está fazendo, o início do negócio, ele está perguntando, né? E como que é a família, os parentes próximos, os amigos, falando assim, vou montar um negócio. Qual a frase que você ouviu? Cara, pô, essa é boa, hein? Pô, isso aí eu acho que ajuda muita gente, né? Na verdade, assim, né? Sabe aquela historinha lá dos desenhos animados, né? Do anjinho e do diabinho, né? Então é isso, cara. Eu acho que assim, vem informação de todo lado. Então tem muita gente... o problema é isso aí. Na verdade, a decisão vai ficar pra você, né? Porque tem muita gente negativa, tem muita gente positiva, tem muita gente que quer o seu bem e tem muita gente que quer o seu bem. Então, assim, isso influencia bastante, né? Eu acho que você tem que filtrar, né? Acho que você tem que filtrar essas informações que chegam, essas opiniões, mas a decisão aí tem que ser da pessoa. Ela, no final, ela tem que... Eu acho que já começa aí, né? Pô, você vai empreender, você quer ter um negócio... Então você tem que ter um poder de decisão. Tem. Pô, se você fica ali convicção, né? você fica ali na corda bamba, como que você quer? Você quer ter o seu negócio e depois crescer, fazer esse negócio funcionar. Então, tem horas ali que você tem que colocar na frente e falar, não, eu vou, né? Não, mas é isso que eu quero que você fale, que se você teve, não, pode ir que vai dar certo. Seus pais apoiaram? Meus amigos. Assim, meus pais, eles sempre... Na verdade, assim, meus pais não influenciam muito nessa questão de ficar me controlando e tal. Acho que vamos dizer assim, eu comecei a trabalhar cedo, né? Então eu comecei a me virar e, cara, eu acho que eu tinha, 12, 14, aí foi nessa faixa aí. Minha mãe me chamou um dia na cozinha e falou, vem aqui pra você aprender a fazer arroz. Porra, e naquela época, né? É a época do chinelo voador, né, cara? Não vai receber. Pô, você vai, né? Aí, do chinelo voador é ótimo. Aí eu peguei e falei, aí, ó, estamos descobrindo a nutrição aí, né? Aí eu falei, pô, pensei, né? Não falei, né? Se falasse, né? Tomava, né? Chinelo voador. Eu pensei e falei, caramba, fazer arroz. Falei, ô mãe, mas... Não, você tem que aprender. Se acontece alguma coisa e tal, se precisar comer um dia, você tem que saber fazer alguma coisa. E, cara, hoje eu tô aí pra completar aí os 36 anos, né? E eu lembro, isso aí eu nunca me esqueço, cara. Eu falo, pô, graças a minha mãe, hoje eu me viro. Então, assim, você fica independente, né? Mas, assim, essa questão aí, meus pais sempre foram neutros, assim. Você vai fazer... o que eles fazem? Vou orar pra você. Né? Então, eles são cristãos. Então, legal. Assim, vou orar pra você. E se é isso, se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Né? A questão de amigos, cara, aí é igual eu falei, né? Então depende muito. Você recebe aí várias opiniões, tem bastante incentivo, então tem bastante gente que chega pra mim, ó, a questão linkando, né? A polícia e a nutrição, né? Bastante gente que fala, cara, é isso aí, mete a cara mesmo, tal, pô, dá pra você crescer e tal. E tem os outros que chegam, pô, mas aqui é seguro, ó. Então, vai, cuidado, ó, aqui você tem um fixo e tal, entendeu? Então, você tem que ir sentindo ali o pé ali e falar, não, peraí, é isso aqui. O que é interessante, que a gente sempre pergunta, e sempre tem essa colocação, às vezes tem até o desincentivo de pessoas próximas. Mas de um jeito ou de outro, seja o incentivo ou desincentivo, não quer dizer que a pessoa gosta ou não gosta de você. É o jeito que ela interpreta o mundo. Ela só quer te proteger para não ver você... na maioria das vezes, né? Não quer ver você quebrando a cara. Não quer ver você sofrendo, né? Tem muito isso aí. Né? Então, não quer dizer que ela não quer que você dê certo, né? Ela só... Eu já observei isso aí, inclusive. Né? Então, você vê, às vezes, a opinião da pessoa, né? Você vê a opinião dela e aí você... Vamos dizer assim, que meio de fora você avalia a questão
vamos dizer assim, de vida dela. Então você fala, bom, o jeito que ela vive condiz, né, com o que ela tá dizendo. Então você percebe assim, o que eu quero dizer com isso? Pô, é aquela pessoa mais segura. Então, por isso que a opinião dela também é cuidado e tal. Por quê? Porque ela vive assim, né? E aí vem a questão lá de trás, né, de criança, né? Então, quando eu cresci no comércio, né? Eu cresci em supermercado, eu cresci lidando aí com negociações, tal, questão da granja, né? Trabalhava no escritório e fazia vendas para fora da cidade, né? Ô Josué, e pra gente ir pro tema do episódio de hoje, aí a gente desenrolar aí, nutrição para empreendedor e tal, né? E a gente ficar nessa esfera. Na sua história, com esses 7 anos de negócio aí, o que você acha que fez você ter essa relevância, ter essa postura no seu negócio? O que fez ter o resultado que você tem hoje? Se você fosse falar em uma coisa ou algumas coisas que te ajudaram a seu negócio passar por pandemia e seja o que... Qual seria a receita que você daria para o empresário para ter um certo sucesso no negócio dele? Parece simples, assim, eu vou dizer uma palavra: constância. Eu acho que isso, tanto na questão da dieta, de você seguir um planejamento alimentar, quanto do negócio. É constância, né? É perseverar. Então, assim, pô, tá difícil? Tá, mas vai melhorar. Entendeu? E enquanto você tiver ali, vamos dizer, ar, cara, tá no último suspiro ali, não, eu vou segurar, eu vou permanecer, né? Então, a questão da constância fez eu chegar aí, né? Eu comecei o primeiro mês, cara, é coisa que a gente não esquece, né? Eu atendi 2 pacientes no primeiro mês, né? 2 pacientes. Então, hoje eu chego a atender aí 70. Tá? Então dá uma diferencinha aí, né? E trabalhando na polícia. Trabalhando na polícia. Então aí entra, falando do empreender, né? Então daí entra aquela coisa, né? Que a gente chegou a comentar algumas vezes. E aí? Vai sair? Não vai, né? Por quê? Porque às vezes chega um ponto aí, e eu acredito que talvez esteja próximo, né? Que um já começa a atrapalhar aí, né? Começa a prender, vamos dizer, o crescimento pelo tempo. Né? Que você citou no começo, né? Questão de tempo, né? Então, mas graças a Deus, é a questão de constância, cara, de continuar. Pra ter crescimento agora, você fica entre a cruz e a espada, ou você aumenta o tempo ou sobe o preço, né? É de duas uma, não tem como jeito. Fugir. Mas assim, os dois, cara, os dois trabalhos aí tem amor no coração, né? Eu me sinto bem aí em fazer os dois. Então, enquanto der pra ir tocando os dois, a gente vai tocando o barco aí. Só que a parte empreendedora ali tá falando mais alto, né? E tá ali. Né? E não vai parar, é o que você falou, né? Não vai parar. É bacana. Mas eu falo que você só vai dar aquele boom, aquela esticada, quando você realmente tirar o pé da outra canoa. Porque hoje, de uma forma ou de outra, você acaba te prendendo, mesmo que não seja o tempo, né? Mas você fica... Energia. Isso, falou energia. Tudo. É energia, exatamente. Não que seja uma energia negativa, mas você pega e põe energia, todo o foco você põe, não, eu quero isso aqui e eu vou desse lado. E aí vem outro ponto, outro lance da coragem, né? De uma segunda, vamos colocar assim, a segunda fase, eu diria, né? Mas do jeito que, o amor que você fala, que você se dedica, é uma questão de tempo, cara. A hora que você falava, vou fazer isso, não tem como dar errado. Né? Não tem como dar errado. Não tem, igual eu falei, cara, é constância aí, você continua e fazer dar certo. Na verdade, no meu caso, graças a Deus, já deu certo. Né? Então agora na verdade, é questão de estruturação agora, né? De não, eu vou melhorar isso, Agora entra aquela parte de lapidar, né? Porque o trabalho já aconteceu. Né? Isso aí já tá no automático hoje. Então agora é a lapidação. Não, peraí, aqui eu consigo expandir, aqui eu preciso melhorar, aqui eu consigo fazer um curso e atender tal público que eu não atendo hoje, né? Começar a buscar essa parte. Mas assim, né, sobre isso aí que a gente tá falando, para deixar pro pessoal, eu acho que assim, que você até comentou, né? Pô, por que o cara lá na prefeitura tal não faz isso? Então assim, eu acho que você tem que ter um pouco de segurança. Né? Eu sou aquela pessoa que eu acho que você tem que ter o pé no chão, sim. Mas ao mesmo tempo, né, tem que arriscar. Então, pô, você tem lá o seu trabalho, você tem uma ideia, começa. Começa.
coloque em prática, né? E vai mantendo o seu ali, o que está acontecendo comigo, né? Então, mantém o seu ali, que vamos dizer que é o seu sustento, né? E vai na sua coisa, na sua ideia ali, e coloca para funcionar. Pode ser que amanhã, né, fica para trás, o seu fixo hoje ali fica para trás. Né? E Agora... você já começou a abrir no consultório? Fala, vou fazer nutrição e já abriu o consultório? Ou você começou a fazer algumas consultas fora do consultório? Foi assim, no final do curso eu tava naquela, né, de trabalhar na parte de restaurante, então o nutricionista no restaurante é meio que uma fiscalização, né? É meio que ajustar as coisas para a hora que você sofre aí, vamos dizer, uma fiscalização da vigilância sanitária. Então, vamos dizer que você é o fiscal, né? Como se estivesse simulando. Fiscal assim. amigo, né? É, o fiscal amigo. Então, você vai orientar, ó, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo e tal. Eu tava nisso aí. E aí, foi finalizando o curso, cara, fui dando aquele negócio, eu falei, não é esse caminho. Eu quero consultório, eu vou pro consultório. E aí, no começo, igual eu falei, né? Eu vim do Paraná, então minha família tá toda lá, né? Então, digamos, cara, que os contatos, os poucos contatos que eu tinha era de relacionamento que a polícia, né? Que a polícia me fez conhecer aí. E aí eu fui correndo atrás, falei, não, peraí, não dava, né, pra alugar uma sala, entendeu? Não dava pra eu ter um espaço próprio. Pô, abrir, não tenho herança aí, né? Não trouxe nada. Então é na cara e coragem, cara. Foi na raça. Aí eu encontrei uma academia que eu treinava, tinha uma sala lá. Eu sabia que já teve nutricionista lá, e aí eu conversei com o dono. Falei, viu, como que funciona, cara? Eu me formei e tal, como que essa sala aí, dá pra gente fazer alguma coisa e tal? E aí tinha personal que atendia nela, tinha fisioterapeuta. Então eu peguei essa sala aí, era uma sala compartilhada, assim, né? Então era complicado, né? Por causa de agenda, né? Você tinha que ver o horário que o pessoal já tinha agendado. Mas aí também, por outro lado, eu pagava por atendimento. Né? Então, assim, pô, passei o mês, eu tô começando. Se eu não atender ninguém... As duas pessoas, né, no caso? Se eu não atender ninguém, eu não vou ter despesa. Bem. E se eu atender, eu pago referente ao que eu atendi. E aí eu fiquei 1 ano lá nessa sala, cara. Foi na onde eu comecei. E daí começou a me incomodar já, porque começou a aumentar, né? Os pacientes. E você divulgava na própria academia ali? Divulgava ali e fora também. Já começava ali no Instagram, na polícia mesmo, tal. E foi chegando o conhecimento das pessoas, tal, e começou a aumentar, né, a cartela de clientes. E aí eu falei, não, peraí, eu preciso de um local. E aí eu fui para uma clínica de estética, que é onde eu tô hoje aí, tô quase 6 anos lá. Aí eu tenho o meu consultório, a minha sala, né? É minha, pô. Né? Aí coloquei já, ó, graças a Deus, né? Foi o primeiro objetivo, né? Colocar o nome na parede, né? As pessoas falam, né? Pô, colocar meu nome na parede. O próximo agora tem que ser na fachada, né? Então, a mentalidade é essa, né? Então, assim, pô, vai dar certo? Não sei, mas a mentalidade é essa, o propósito é esse. E agora, para entrar mais no tema, vamos falar sobre nutrição, certo? Que é algo que parece que todo mundo sabe, alguma coisa, sabe? Só que o que a gente tem na cabeça, nesse imaginário da nutrição, é muito tipo, eu quero emagrecer, vou no nutricionista para ele falar, para de comer pão. Sim. Isso que o Pedrinho tá falando é muito interessante, porque... Todo mundo sabe, mas ninguém faz. Exatamente. E o que move as pessoas, que nem eu encontrei um amigo meu lá, morando nos Estados Unidos. Cara, você emagreceu 20, 30 quilos, o que aconteceu? O médico falou que se eu não emagrecesse ia ter problema XYZ. Aí não teve jeito, cara. Aí emagreceu. Cara, o que move... Na verdade, o médico falou, se você não emagrecer, você vai morrer. Falou essa frase, velho. E aí foi um motivador. Então o que move é uma motivação, algo que faz sentido para as pessoas, para elas fazerem o que precisa ser feito. Vamos dar um contexto? Empresário, gestor, o líder que está nos assistindo, quais são os benefícios que alguém que tem negócio, que nem a gente, que trabalha na empresa, vai ter... Tem o benefício estético, que ele vai chegando e tal, mas e o benefício diário? O que ele ganha, né? E até da saúde a gente pode... tal, mas o que ele ganha no dia a dia dele ter uma alimentação balanceada,
Fala um pouco disso pra gente, ô José. Cara, vamos lá. Falar de nutrição agora, né? Nós temos o quê? Tem 2 horas aí, 3 horas? Rapaz, se eu falar pra você que já tá na reta final. Bom, mas vamos lá, né? Deixar uma mensagem pessoal, né? O seu negócio, ele cresce até onde a sua saúde permite. Né? Então, isso essa frase é nova, hein? usa como Gostei dessa aí, viu? usa isso aí, o pessoal tem que ter empreendedor, ele tem que Essa colocar frase é isso aí nova, na hein? cabeça. Legal, O seu gostei. negócio cresce até onde a sua saúde permite. Por quê? Ah, mas tem fulano lá que fundou tal coisa em 1900. Tá, mas quem que toca o negócio hoje? O filho. Ah, então o negócio não é mais dele. Né? Então o seu negócio ele cresce, o seu é seu ali, enquanto a saúde permite. A partir do momento que você caiu no brava essa hospital, frase, hein? você caiu no gostei. hospital, ou seu gerente, ou seu filho, a sua esposa, alguém vai assumir. Já não é mais seu negócio. Pedrinho, colocar esse corte no Não é? início. Põe no início do vídeo e depois abre o podcast. Então, essa assim, foi boa. cara, Foi. aí fora isso aí, tem a questão de ansiedade, de mentalidade, de tomada de decisões. Pô, mas alimentação, cara, as pessoas têm que ter alimentação como combustível, né? Então é tipo assim, você foi lá, esforçou, ralou, comprou seu carro zero, né? O seu carro novinho que você tanto queria. Aí você vai lá, passa naquele posto duvidoso, né? Primeira semana baixou, né? Mecânica, né? Então assim, eu sempre falo para as pessoas, ó, compare, né, com um carro. Você é um motor. Então, assim, você deixa seu carro. Oficial, hein, Você mestre? deixa o seu carro sem água? Mas peraí, por que você passa o dia sem não tomar água? Deixa eu só tomar um gole aqui, só um minuto. Entendeu? Então, assim, pô, você deixa, você pode até deixar, Nossa, né? veio filosofando, hein, José? Tô impressionado. Cara, verdade mas mesmo, não cara. cara, é porque... Daqui 6 meses vou estar no shape, em consequência sua, hein, mano. Cara, bom, tomara, meu, isso aí. Porque, assim, é questão de saúde, né? Alimentação, verdade. cara, é São as saúde. coisas que você não para pra conectar os pontos. né? Não, a gente hoje tá vivendo muito no automático, né? E aí eu atendo pessoas que chegam lá pra mim e eu falo, bom, vamos lá, né? Você vai na anamnese, vamos fazer o recordatório. Ah, o que você come de manhã? Ah, não tomo café. Pô, peraí, como não? Mas você não come nada? Ah, não, eu vou comer meio-dia. Pô, como assim? Mas você comeu que horas? Ah, eu comi umas 4 da tarde. Mas, pô, você foi... Ah, não, cheguei em casa, tava caindo de sono, pô, fui dormir. Aí a pessoa ainda olha pra mim e fala assim, né? O que você acha do jejum intermitente? Eu falo, pô, mas você comeu que horas? Você tá almoçando meio-dia, você já faz jejum intermitente, né? Então é só... Mas isso aí funciona até, mas isso aí é individualidade, né? Mas assim, cara, a alimentação, voltando na questão de emocional, a questão de tomada de decisões. Sabe aquela reunião que você vai perto do horário de almoço? E aí você tá, cara, pelo amor de Deus, aí você dá uma olhada no relógio, você fala, pô, esse negócio, o pessoal não para de falar, eu quero almoçar, meu. Pô, isso aí, se você tá fechando um negócio, já ferrou. A chance de você fazer coisa errada ali ou agir na impulsividade é enorme. Por quê? Porque o estômago seu tá ali, ó. Tá e aí, gritando, tô né? aqui. Entendeu? Então, primeiro, a concentração sua já era. Você tá, nossa, tô com fome, eu preciso almoçar. Não tá 100% presente, né? Entendeu? E aí, sem contar a parte hormonal, né? A gente levando isso aí pro metabolismo, né? Você vai ter uma alteração na parte hormonal que também vai influenciar nessa tomada de decisões. Né? Então, é igual eu falei no início, combustível. As pessoas têm que ter essa ideia, que a alimentação é o combustível que te move. Então, pô, você cuida tanto da... Ontem eu até gravei um stories, né? Falando que é complicado, às vezes você fala algumas coisas hoje... Mas assim, você tem um animalzinho lá, pô, você cuida, você se dedica, você tenta dar o melhor pra ele. Pô, legal, tá certo. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas peraí, e você? Né? E você? Eu atendo o pessoal que chega lá pra mim, não, José, porque meu filho, meu marido, meu... Tá, e você? Né? Então, assim, levando pro empreender, né? Então a pessoa, ela tem um negócio dela ali. E aí eu olho pra ela também, pro empreendedor e falo, e você? Né? Porque a pessoa ela se preocupa aí no automático, né? Em fazer, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, e aí quando você fez tudo, você vai ter que devolver tudo para a saúde, né? Porque é um cartão de crédito, você vai passando, a fatura vai chegar,
né? E aí, quando cobra, cara, cobra pesado. Então, é igual você comentou do seu amigo, né? E aí, eu uso o pessoal, falo, ó, eu brinco, né, com os pacientes. Eu falo, ó, se não vir no amor, vai na dor, viu? E é o que aconteceu com ele, né? Vai no médico, o médico fala, cara, ou você muda ou você morre, né? Aí tem até os memes lá, né? Ah, eu vou morrer? Não, é só você mudar a sua alimentação, tomar mais água e fazer atividade física. Pô, então eu vou morrer. Nesse ritmo vai, né? Cara, mas é isso aí, é coisas assim, básico. É igual você comentou, tipo assim, pô, todo mundo sabe, mas não faz. Então, assim, eu acho que quando você se coloca em primeiro lugar... Sabe que eu digo assim, genericamente, todo mundo sabe que tem que beber água. Não, Quem não sabe que tem que beber 2 litros? Mas não Sim, faz. não O cara não dá faz. conta nem das 2. Eu criei alguns hábitos até da água pra beber mais, porque é difícil, cara. Não, e aí eu vou mais além, aí eu vou pegar pesado com o pessoal, né? Pô, eu falo pra você assim, ó, você tem que tomar, no mínimo, aí tenta tomar 2 litros d'água. Aí você olha pra minha cara e fala, pô, eu não consigo. Cara, não vê se o copo de água que não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor. Primeiro, né? Primeiro, ou você nem tentou, ou você tentou um dia e viu que tava meio... Lógico, você tomava uma caneca, você começa a tomar 2 litros, você vai sentir mais cheio. Agora, se você não consegue fazer isso, o que você vai conseguir no seu negócio? Não, cara, isso é... Né? Então, se você não cuida de você, se você não se esforça, às vezes, para melhorar a sua saúde, a sua alimentação, para você estar bem, então o que você vai fazer no seu negócio? Pô, você não consegue tomar 2 litros d'água. A água não tem Entendeu? cheiro, não tem... eu fico abismado. Só que aí tem o detalhe, né? Vamos colocar cerveja aí. Pô, 2 litros, traz mais. Traz um barril, aí vai, né? Não, mas isso aí também é interessante, né? A pessoa não precisa viver uma restrição, né? Mas essa questão do cuidado, linkando aí a alimentação, né, e o empreendedorismo é muito importante nessa questão que eu falei, de tomada de decisões, de ansiedade, de você estar bem ali no momento, né, para o que você vai fazer. E também tem a questão de disciplina, a questão de rotina. Então, se você tem uma rotina alimentar, todas as outras rotinas ficam mais fáceis, né? Se você chega cansado em casa e às vezes você fala, eu vou fazer um arroz rapidinho aqui, porque senão amanhã eu já acordo atrasado e tal, eu já vou ter que pedir comida. Então, pô, você já tá programando amanhã, entendeu? Você já tá organizando. Então, isso no seu negócio, você vai levar isso também pra sua rotina. Entendeu? Então, quando a gente fala de alimentação, a pessoa isola a alimentação, né? Mas é verdade. Não é isolar a alimentação. Tem muitas habilidades angulares que são usadas no empreendedorismo. Tem, porque é igual você falou, a questão de disciplina. Planejamento. Então, assim, pra planejamento. falar. Então, a gente fez o planejamento. Ó, é o seguinte, você vai tomar 2 litros. Então, assim, que horário que é melhor? Ah, à tarde esquenta, né? À tarde é mais fácil. Então, tá bom. Então, toma meio litro de manhã, 1 litro à tarde e meio litro à noite aí pra você também não atrapalhar o sono, ficar no banheiro. Pronto, planejou, né? E agora, ação, fazer. Entendeu? Fazer acontecer. E é isso aí, que a questão da disciplina, de seguir. E você traz isso pro negócio, cara, aí você fala, pô, esse cara é nutricionista, né? Você tá falando de alimentação ainda, né? E tem tudo a ver, cara, é a nossa vida. É igual eu falei, realmente, ó, guardem isso, é o combustível. Então, o combustível, cara, ele vai servir pra tudo ali, pra alimentar, né? Fazer a máquina rodar. Cara, e a doideira que o pessoal fala assim, José, até pra gente entrando na reta final aí, nossa... É muito legal isso que você falou da mentalidade, tava pensando, mas indo para um campo prático, dentro daquilo que dá para ser genérico, porque a gente sabe que precisa sentar, o que você vai, por exemplo, indicar pro meu pai, Sim. é diferente para mim, que é diferente pro Pedrinho. Sim. E você já levantou a bola da água, né? Pô, começa tomando a água, pega meio litro, 1 litro, meio litro. Então, e dentro daquilo que dá para ser genéricos pro nosso ouvinte, empreendedor. Cara, a questão da água aí, ó. Desculpa. Não, pode falar. A questão da água, tem essa questão genérica, mas tem o teórico ali, 35 ml por quilo de peso. Então, independente do seu peso, é só fazer essa continha. 35 ml vezes o seu peso corporal. Subiu na balança lá 80 quilos, 35 vezes 80.
Nossa, eu tô no 3,5 kg, tá? 3 litros e meio. Não, tem um pessoal que eu atendo, que eu atendo que fala pra mim, né? Fala, pô, José, eu vou ter que tomar 6 litros, 8 litros. Pô, virar uma caixa d'água, eu falo, Então Mais você ou menos. sabe que você tem que focar no emagrecimento. Ou você aí, né? toma mais água ou você emagrece. E aí tem aquela questão, né, já aproveitando aí, né, que a pessoa pega e fala assim, pô, mas eu tomo 1 litro e eu tô inchado e tal, você quer que eu tomo 2, você quer que eu tomo... Fiz a continha aqui, deu 3,5 litros, eu vou ficar mais inchado ainda. Sim, você vai ficar mais inchado nos primeiros dias. Por quê? Porque o seu corpo tava retendo pelo pouco, né, e quando você coloca... Genial, Quando entendi. você coloca a quantidade ideal ali, pô, eu não Ele não preciso, eu não preciso reter. Ele se adapta. Aí outra coisa que leva essa retenção, pressão alta e tal, o alto consumo ainda industrializado, né? Então, assim, pô, tá corrido aqui, eu tenho uma reunião, não vai dar pra almoçar, vou comer um pacotinho aqui de um biscoito, né? Então aí você vê o sódio lá em cima. E aí volta naquilo, né? A tomada de decisões, o que você vai ter que fazer, já atrapalha tudo sua tarde. Você vai ter mais sono, cansaço, vai ficar indisposto. Né? E aí, que disposição você tem para fazer as coisas? Né? Então, você vai se arrastando. Então, eu atendo pessoas lá que, às vezes, eu olho pra pessoa assim e falo, meu, como que você tá aguentando? E aí, a pessoa fala pra mim, eu não tô. Entendeu? Então, você vê que ali, meu, ela só tá vivendo. A pessoa já falou pra mim, fala, meu, eu não tô. Então, por isso que eu preciso mudar agora. Eu cheguei no limite. Né? Que daí ela percebe. Só que e quando dá tempo, isso é ótimo, né? Mas tem muita gente que não dá tempo. Que daí entra no caso, né? Se não vai no amor, vai na dor, né? Entendeu? E isso que você tá falando da água e hábito e fazer o que precisa ser feito, beber mais água. Teve uma pessoa que falou pra mim que me ajudou a beber mais água. Não estou nessa quantidade, mas eu tenho de 3,5 litros não, mas de uns 2 eu tenho bebido assim. Que é não recuse a água que é oferecida. A água nunca se recusa. Legal. E porque a gente fica meio que pensando na água igual você falou, Coca-Cola, cerveja, suco, seja o que a pessoa toma. E tem que ter vontade. E água você tem que tomar, cara. Você tem que Você é tomar. adulto, não tem que ter Cara, vontade. Pense assim, ó, que a sede... mas eu não tenho sede. Então você pensa que a sede é quando aquela luzinha do tanque de combustível acende. Tá muito macho a coisa. Entendeu? Então se você tá sentindo sede, o corpo já tá te cobrando. E não é pra chegar nesse ponto. Entendeu? Então o que você falou, questão de estratégia, né? É que aqui tá a canequinha e tal, mas minha garrafinha tá ali na bolsa. Então assim, eu sempre falo pro pessoal, arrume uma garrafa. Tem uma garrafinha. Por quê? Chegou o final da tarde, eu vou olhar e falar, viu? Quanto você tomou de água? Você vai lembrar, você vai falar pra mim, eu tomei 18 caneca? Você não vai lembrar. Agora é mais fácil você falar pra mim, pô, eu tomei 2 garrafas, porque eu enchi de manhã, depois eu enchi a hora do almoço. Pronto, você tem uma garrafinha de 1 litro, você tomou 2 litros. E a garrafa tem aquela questão de você tá na correria. Então, você tá com a garrafinha ali, você já vai bicando, já vai tomando pequenos goles, ao invés de você levantar no bebedouro que tá longe, né, a 5 passos. Tá muito longe, a 5 passos, né? Mas é difícil, por quê? Você trabalha, um exemplo, com tecnologia. Pô, você tá num raciocínio ali, você tá numa fórmula, você tá montando uma planilha, você fala, eu já vou. 1h da tarde, eu já vou. Eu vou terminar isso aqui. Pô, 6h da tarde, nossa. Passou a tarde, cara, e você não tomou água, né? Então, a garrafinha eu acho uma estratégia muito legal. Igual você falou de deixar de dica pro pessoal, né? Café da manhã. É a refeição mais importante. Sério, é onde você come mais? É a refeição mais importante. Mas o que você fala de mais importante? Comer Cara, mais... eu digo assim, primeiro, você vem do jejum, né? Então, no sono, geralmente, né? Vamos considerar pessoas normais que dormiu à noite, né? Então, no sono, a gente já tem desidratação. Então, primeira coisa, acordou, tenta já tomar um pouquinho d'água. E aquele mito da água com limão, faz sentido? Limão sem açúcar, água Cara, com limão. É um mito, na verdade, essas Não coisas. sei se é mito ou é verdade. Não, o pessoal fala tal por causa do emagrecimento, né? Então, igual o pessoal brinca, né? Se o pé de limão tiver a 10 quilômetros, né, emagrece. Então, pro emagrecimento, não, mas o limão é uma fruta e tem vitamina C, né? Tem um poder antioxidante. Então, você tá vindo do jejum ali, eu acho legal. Né, para quem consegue, para quem não tem os benefícios gosta, aí. Tem os benefícios de você acordar e já mandar um shot ali, vamos dizer, antioxidante para dentro do seu corpo, né? E depois você faz o seu café da manhã. O café da manhã eu digo que é a refeição mais importante, porque se você se alimenta bem no café da manhã,
Isso aí vai amenizar aquela ansiedade, aquela vontade de comer lá na noite, cara. Lá na noite. Entendeu? Então as pessoas hoje falam assim, grande parte que eu atendo, qual que é o problema? É depois das 4 da tarde, é depois das 5. Por Tá quê? roendo o pé da mesa. Porque é a hora que você tá desligando o cérebro, né? Você tá saindo do trabalho. Então, enquanto você tava ocupado, você passou o dia sem tomar água e sem verdade. comer. Aí, a hora que E eu tô nessa coisa aí. você chega em casa e respira, fala, pô, acabou o dia. Aí o cérebro, cadê minha glicose que você não me deu? E aí a pessoa, o cérebro, ele quer energia rápida, ele quer açúcar. E aí é por isso que a pessoa vai comer chocolate, comer pão. Ou às vezes ela até come uma fruta e tal, mas não sustenta, ela quer mais e mais e já entra na compulsão por causa disso, porque ela passou o dia praticamente sem comer. Né? Então você faz um bom café da manhã, isso aí vai O que te ajudar lá tem que ter para ser bom? Cara, isso é muito individual, mas assim, Genericamente, o que eu né? gosto, proteínas. Por que eu falo Aí é ovo, presunto, não, presunto daí já entra... bacon. Aí é osso. Cara, o bacon é uma discussão aí, né? O bacon é uma discussão, na verdade, é que... Te coloquei saia justa, assim. Hoje é polêmica. Assim. De boa, é só uma coisinha só polêmica, né? Por que o bacon é... Mas é porque, assim, ó, eu penso bem no tempo lá que eu vim da cidadezinha, né? Então, tudo era no sítio, né? Então, a pessoa criava o porco ali, ela tinha as verduras ali. Hoje, cara, hoje é linha de produção. Então, o bacon que a gente tem hoje não é o bacon do... mas meu avô comia. Sim, seu avô acordava 4 horas da manhã, trabalhava na roça e o bacon era do porquinho que ele criava. Então, sabia a origem e o destino. Então já começa aí. Mas assim, pensando na questão de gordura, por isso que eu falo, vai da individualidade, às vezes não tem problema nenhum. Todo mundo pega, eu quero emagrecer, tira o pão. Pô, a maioria dos meus pacientes tem pão na dieta. Tem pão na dieta. O que eu mudo? Eu pego lá, o que você toma de café da manhã? Eu como pão, uma margarina e café preto. Tá, que mais? Só. Então aí que horas tá? Dá fome aí, umas 9, 10 horas dá fome. Mas daí correria, né? Eu vou almoçar, né? Então o que eu falo pra essa pessoa? Eu deixo o pão dela. Eu deixo o pão, eu tento negociar a margarina às vezes e eu falo, vamos colocar uma proteína, né? Então daí você usa a questão dos ovos, eu acho um ótimo alimento. Isso aí eu não discuto. Porque aumenta o colesterol. É nada. Não. Só se, sei lá, você vai comer 50, 60 ovos aí, você já tem problema genético já de colesterol. Mas você comer 2, 3, 4 ovos aí de manhã, lógico que daí na individualidade eu faço o cálculo, né? Então daí não é um exemplo, 4 ovos para todo mundo. Não. Né? Eu vou fazer o cálculo de proteína e tal. Pô, não gosto de ovos de manhã. Tá, aí a gente vai pegar outras fontes, né? Mas daí dá pra você colocar um frango desfiado, atum, a mussarela aí tem que tomar cuidado com a questão da gordura e tal, mas também tem proteína. Dá pra usar suplementação hoje, o whey protein, por exemplo. É uma suplementação que você bate proteína. Então, assim, eu posso comer meu pãozinho lá com margarina e tomar meu café? Pode. E aí a proteína? Posso tomar um whey depois? Um shakezinho ali? Pode, pronto, você bateu proteína. Então você vê que assim, tem muita coisa que é adaptável, dá pra deixar Dá assim, pra encaixar na rotina dá das pra pessoas. encaixar. A suplementação eu gosto assim, se tiver necessidade, né? Mas na vida do empreendedor, a suplementação eu acho muito válido. Por quê? Por causa da correria. Né? Então você tá na correria, no lugar de você passar a tarde toda sem comer nada, você pega um shakezinho de whey ali que você já deixa separadinho. A água é pra você ter a sua garrafinha de água ali do lado, você mistura um pouquinho de água, pronto, tomou seu shake de proteína. Entendeu? Então dá pra fazer, tem que querer. O Josué, e outra pergunta polêmica, e o doce, tem que erradicar? Tem Cara, que tirar da vida? É assim. Docinho. Vamos, a grosso modo, eu diria que sim, né? Mas é necessário essa restrição e tal? Não. Tudo depende de objetivo, tudo depende do quadro de saúde. O cara tá. Né? Então, assim, você quer só melhorar a sua saúde, você não tem problema com glicemia, de diabetes, nada. Você não quer ser um atleta, não, eu quero ficar no shape. Não, você fala, José, eu quero me sentir bem. Dá pra ter um docinho na dieta? Dá. Entendeu? Dá pra ter um docinho na dieta. Só que eu vou colocar um doce isolado lá pra você comer do nada? Não, eu vou colocar uma sobremesa depois que você comer um prato de salada, você comer um arroz e feijão, você comer uma carne, entendeu? Ou uma proteína vegana, né? No caso, pra quem é. Então, assim, você fez uma refeição completa,
né? E aí depois dessa refeição Finaliza. completa, é tipo criança, sabe? Come isso aqui que eu te dou o docinho. O Cara, doce isso aí. ser a refeição aí é muito, né? E acontece isso aí muito, às vezes, que nem nesses lanches, né, que são importantes. Então, assim, dá 3, 4 horas da tarde, a pessoa quer alguma coisa rápida, ela tá na correria ali, ela faz o quê? Come um doce. E aí, nisso, você pega o açúcar simples, vai te dar um pico, né, de glicose, que vai liberar insulina, que daí vai te dar aquela energia e daqui a pouco, pô, te derruba. Né? E aí você fica nesse ciclo vicioso aí. Né? Fica dependente do açúcar. Então, por isso que entra essa questão da qualidade alimentar. Mas, respondendo, né? Dá pra ter docinho na dieta. Né? Tem que ser uma coisa programada aí, mas dá pra Planejada, né? ter. Sim. De acordo com o objetivo das pessoas. Gente, nós estamos na reta final aqui. Chegamos no final. E agora, Pedrinho? Olha só, nosso tempo está acabando. Mas não fiquem acanhados, porque está chegando o momento mais especial do episódio. Aqui no BSNcast temos uma dinâmica. No final do episódio, para quem nos acompanhou até aqui, que já deixou seu like, se inscreveu no canal, certo? E tá vendo, qual a chave, uma frase, o conhecimento que a pessoa tem que tirar desse episódio? Ou a tarefa até pra amanhã. Cara, vamos lá. Tem uma frase, né, que eu gosto muito, é assim, ó. O pensamento... Quer né, falar aqui na sua câmera? Aqui, ó. O pensamento, ele gera sentimento, que gera comportamento, que gera o seu resultado. Né? Então, vamos lá. O pensamento, né, ele gera sentimento, que gera comportamento, que gera o resultado. Então, isso você usa na alimentação, você usa no seu negócio, você usa na vida, né? Então, beleza, aquilo que você comentou da ideia, né? Então, pô, você teve o pensamento, tá? Isso vai gerar o sentimento. Então, e esse sentimento é o quê? É bom, ruim, você vai fazer acontecer e tal. E aí vem a parte do comportamento, né? Então, colocar em prática. Ou não, eu não vou colocar. Pronto, acabou o resultado. Você interrompeu o ciclo, né? O comportamento seu, não, eu vou fazer acontecer, e você começa a fazer. E aí você vai colher, né? Que é o resultado. Então, eu acho essa frase muito interessante, eu acho que dá pra usar em tudo na vida. Perfeito. Isso aí é muito bom. É verdade. Excelente, meu amigo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu que agradeço vocês, pô, é uma honra estar aqui com vocês, eu agradeço de coração mesmo. Tá Foi bom. um ótimo episódio. Cara, isso daí foi a senha. Passou a senha agora. Passou os códigos da vida. E tem muito mais, viu, pessoal? Não, então, vamos tá vendo aí. Próximas participações, quem sabe. É o retorno, né? retorno. Se bater quantos likes pra ter o retorno, Pedrinho? Vamos lá. 100zinho? 100zinho lá e a meta, a gente já usou 200 aqui, ó. Será que não dá nos 200? Ô, dá, Cada né? dos 200? Dá. Então vamos lá, 200 likes. 200. Temos o retorno aí da nutrição. Josué Oliveira estará de volta. Mas Aí nós vamos falar só de nutrição. Pô, Eu vou, dá aí pra vou, gente vou fazer. fazer uma Isso é consulta aula. ao vivo aqui, ó. Isso é aula. Vou fazer Dá um pra plano gente- nutricional ao vivo. Dá pra gente fazer, cara. Dá pra gente fazer alguma coisa focada mais na nutrição aí. E qualquer coisa é só chamar, né? Estamos aí em QRV, né? É isso aí. Se você ficou até o final, se inscreve no canal, compartilha e até a próxima quinta-feira. valeu, galera. Tchau, tchau. Perfeito.